Fala pessoal, tudo bom? Passando aqui para poder compartilhar com vocês outro devocional meu. Eu acabei de ler o texto de Mateus, capítulo 6, versículos 7 e 8, onde diz mais ou menos o seguinte: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora e fale com seu pai em secreto. E seu pai, que te ouve em secreto, o recompensará. E quando orares, não orem como fazem os pagãos, porque eles acreditam que por ficarem repetindo, pelo muito repetir, eles serão ouvidos. Aí ele faz questão de dizer o seguinte, o vosso pai sabe daquilo que vocês precisam. Então a necessidade de repetição se torna totalmente desnecessária. Vamos fazer aqui uma comparação. Semana que vem eu tenho uma reforma na minha casa e eu preciso de um martelo. Eu não tenho um martelo. Você me emprestaria um martelo? Ok. Vamos partir do pressuposto que você tem um martelo e que você me emprestaria esse martelo. Após combinarmos data, horário de retirada, ou você me trazer à minha casa, a gente se despedisse e cada um fosse para o seu canto. Acontece que dentro de mais ou menos 1 hora, eu te mandasse uma mensagem dizendo a você o seguinte: então, nós conversamos sobre a questão do martelo, tá de pé mesmo o martelo? Aí você, sim, acabamos de conversar sobre o martelo tá de pé, eu vou te emprestar. Não, é que eu liguei para poder confirmar. O que você acha que se a cada 2 em 2 horas, a cada 4 em 4 horas, eu mandasse algum tipo de mensagem para você a fim de reforçar aquilo que já havíamos combinado? Que tal na madrugada? Na madrugada você recebeu uma ligação minha dizendo: então desculpa pelo horário, assim, você tem uma foto aí do martelo que eu preciso saber se o martelo vai me servir. E que essa conversa, essa ansiedade por ver o martelo, por receber o martelo, continuasse, por exemplo, antes de você tomar um café da manhã, você recebesse uma videochamada minha e cada vez mais a coisa fosse intensificando e assim, para surpresa sua, num determinado momento, eu aparecesse na sua casa, no seu endereço, querendo saber se você tinha um martelo mesmo. Como você faria? Presta atenção. O que Jesus está querendo dizer não é para deixarmos de orar, mas é a muita repetição sobre o mesmo assunto, sobre a mesma causa, sobre as mesmas necessidades, sobre o mesmo tema. Talvez o que Jesus está querendo fazer é tirar o foco da nossa atenção dos problemas que geralmente geram ansiedade, para que a gente perceba que na oração tem muito mais do que ficar pedindo. E que a oração em si, ela não se consiste simplesmente em pedir. É óbvio, num período da oração, cabe pedidos, cabe uma lista de necessidades, mas não é o fator principal da oração. Eu percebi o seguinte: que boa parte da nossa vida de oração, ela é constituída por uma prática pagã de fé, baseado na barganha, na descrença. Quem vive insistindo no mesmo tema, batendo na mesma tecla o tempo todo com Deus, é que não confia. É um sinal de falta de confiança. Eu tenho uma experiência assim bem drástica na minha vida e que me trouxe, de certo modo, muita experiência.
Teve um ano que, assim, a gente estava uma retomada empresarial. Havíamos aberto novamente uma empresa na área de alimento. Havíamos vendido uma e tínhamos aberto outra. E devido à experiência que a gente tinha, as experiências anteriores, a gente acreditava muito de que a gente iria decolar, iria crescer demais. Para surpresa nossa, o nosso filho, o primeiro filho, nasceu. O Nicolas veio, a Daisy ficou grávida dele. Então assim, a gente esperava pelo Nicolas em torno de uns 9 anos, aguardando o primeiro filho. Minha esposa nem acreditava mais que seria mãe. Só que junto com a chegada do Nicolas, veio a falência do negócio. Lidar com aquilo ali foi uma das experiências mais dolorosas da minha vida. Hoje, quando se fala em falência, em perca de tudo, eu posso muito bem compreender. O efeito disso, de uma falência, me trouxe prejuízos espirituais, psicológicos, familiares. Eu e a Daisy chegamos por consequência disso, romper o nosso relacionamento, terminar, acho que mais de 3 vezes. Eu tive que parar o ministério para poder organizar a minha vida, porque o desdobramento disso, dívida E nessa época eu conheci essa música que vocês estão ouvindo de fundo. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Em determinado momento dessa música ele diz, se o mar me submergir, a tua mão me levantará. E eu lembro que nesse mesmo período a gente fazia pequenos grupos nas casas. Um grupo de amigos tinha uma intenção de abertura de uma igreja. Ele era o meu hino preferido, porque eu pedia toda vez que a gente se encontrava. Toda vez que a gente se encontrava. Imagina, um filho para nascer, uma empresa falida, relacionamento desmoronado, casamento praticamente destruído, espiritualidade detonada. Eu tive que aprender a usar a fé. E foi justamente no ato de oração, na prática de oração, que eu passei a entender que a vida com Deus, ela precisa de confiança. A insistência no martelo, o tempo todo no martelo. Você me presta o martelo? Você tem foto do martelo? É possível você me mostrar o martelo? Eu posso passar aí na tua casa para poder pegar o martelo? Reflete muito mais a minha desconfiança, a minha falta de confiança, do que a minha confiança em Deus. Eu acredito que um princípio da caminhada com Deus é a confiança. Sem confiança é impossível ter um relacionamento com Deus. Eu lembro muito de uma passagem de Jó, onde ele diz, bem no finalzinho do livro de Jó, em que depois de toda a catástrofe que aconteceu na vida de Jó, Deus reverte a causa dele e ele solta uma pérola. Ele diz o seguinte: antes eu conhecia Deus somente de vista, ou somente de ouvir falar. Hoje eu conheço frente a frente. E o interessante foi o seguinte: foi o caos, o vale, a dificuldade que levou Jó a conhecer a Deus. Então assim, e aí? Você consegue confiar? É possível traçar uma caminhada, iniciar uma caminhada a partir de um relacionamento de confiança? Você consegue viver pelo menos um dia de cada vez? Porque essa é a recomendação da oração. E assim, eu garanto para você o seguinte: há muito mais coisas no ato de oração do que você ficar pedindo. Muito mais coisa. A vida de oração é uma vida onde descortina a vontade de Deus pra gente, os propósitos de Deus pra gente. E eu vou falar uma coisa pra você: os propósitos de Deus pra nossa vida é muito melhor do que qualquer tipo de ansiedade e preocupação.